B. Terra Firma! Terra Firma Society, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, tomo consciência de tudo, de ti, de mim, de nós e do universo. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu recomendo documentário do canal Curta, ponto de exclamação, ou na Amazon, tá? Que a gente acabou assistindo na Amazon. O documentário Consciência ao Cubo, que é magnífico, assim. Ele vai tratar de uma discussão do que é a consciência e ele vai, por programa, são 5 episódios, de 45 minutos cada um, de 45 a 50 minutos cada um, discutir o que é a consciência e os diferentes processos de tomada de consciência. Então, desse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a minha cola aqui e vou dar uma olhadinha no episódio por episódio, tá? Então ele vai colocar assim, ele tem assim, ele vai olhar esse fenômeno do ponto de vista psicoexistencial. Então, assim, o que é a tomada de consciência, como se dá a consciência, os diferentes tipos de correlação de consciência que eu vou ter. Então, assim, o primeiro episódio é a consciência de si. O que ele vai tratar? Ele vai discutir, e é muito legal nesse seriado que só tem gente fera falando nele. Tá? Ele é muito louco, você tem um português, tem um britânico, um americano, tem brasileiro, tem espanhol, e aí é um idioma encadeado no outro, assim, você vai ficando meio louco, assim, muito perdido, assim, e você tem que ficar bem atento. E assim, os conceitos são muito interessantes. E não só esses grandes pensadores, mas também eles vão trazer um líder indígena, tá? Dependendo do programa. Ele vai trazer o cara que criou, um alemão que mora aqui no Brasil, que criou o conceito da sintopeia, que é você fazer, que tinha na novela Velho Chico lá essa ideia de você fazer a exploração sustentável no ambiente. Então, o que eles vão fazer? No primeiro episódio, a consciência de si, ele vai discutir historicamente como se dá o conceito da consciência, dos primeiros autores até chegar hoje. No segundo episódio, ele vai continuar essa linha discutindo como que eu tomo consciência do outro. Então ele parte de você, e aí é um processo que é o processo lógico que a gente vai se dar para entender como que isso é construído na gente. Primeiro, eu crio o meu conceito de consciência sobre mim, sobre quem sou, sobre o que sou e onde estou. E aí, no segundo episódio, é a consciência do outro, ou seja, que eu me relaciono com outras pessoas e como funcionam essas consciências diferentes, como que elas, esse modo de pensar, como que eu tenho que... E é muito interessante que você vê a grande dificuldade atual, que é lidar com o outro, que é entender que o outro tem um processo próprio e individual dessa tomada e construção de conhecimento e que ele, de consciência, que ele pode pensar diferente de mim. E que a gente não está mais preparado para lidar com isso. É muito louco você ver hoje nas escolas, né, como as crianças, os jovens têm dificuldade para lidar com conflitos, para lidar com o não, com uma frustração, essa superproteção que acontece, e isso é muito prejudicial, né? E os pais estão reproduzindo isso. Você tem os pais que não conseguem impor esses limites nos filhos e não tomam essa amplitude do mal que eles podem estar causando por transformarem as crianças nos seus pequenos imperadores. Eu trabalho com essa ideia de ensino remoto em função da pandemia, e você vê assim que muitos filhos decidiram não fazer nada. E aí você pergunta pro pai, e aí? Ah, ele não quer fazer e eu não posso fazer nada. E aí? E aí ele vai ficar prejudicado, ele vai fazer só o que ele quer. Na vida não é só fazer o que a gente quer. Na vida a gente tem que ter consciência de lidar, que como o outro tem outra consciência, eu vou ter que lidar com adversidades, né? E aí eu tenho que lidar com essa diversidade de que o outro que não quer, eu vou fazer como que ele queira.
E como que eu vou, que é o que, por exemplo, é colocado para nós, professores, que eu tenho que fazer com que eu tenho que resolver essa questão da casa dele. Eu tenho que fazer essa tomada de consciência do outro e de si, é, e, e, e entrar numa parte do processo que não é meu. O terceiro episódio, e aí ele começa aí, então você vai de si para o outro, aí o terceiro episódio ele vai falar da consciência de vida. Então ele começa a discutir as questões de como a vida se desenvolve e a complexidade da vida. E como que a gente não ter essa consciência do que é a vida, e aí a vida em grande escala. Imaginar que nós, seres humanos, como somos um grande formigueiro, né? Que a gente está vivendo num ambiente de extremo equilíbrio, assim, e de como que a gente está destruindo tudo isso. É muito, muito, muito louco esse negócio. É muito surreal você. Eu escrevi um poema para isso aqui, eu não tinha colocado aqui ainda. Como que essas relações da gente, por exemplo, de exploração do mundo, de exploração de recursos, afetam o planeta, o lugar onde a gente vive. E essa relação da minha consciência, da consciência com o outro, e nós como coletivos, de não termos consciência de onde estamos e o que estamos fazendo nesse processo de exploração. É aí onde vai ter o cara da sintopeia, da sintropia, puta, é com S. O índio vai falar, os filósofos, então que o ser humano, e aí tem um cara lá de uma fundação que chama Fundação Gaia, que é muito interessante, que é o último episódio, que como nós não estamos percebendo, ou percebemos talvez tarde demais, que nós estamos destruindo a casa onde a gente vive, a gente está tacando fogo na nossa própria casa. E como o Henri Bugalho falou num vídeo ontem, se referindo ao governo, ao invés da gente pegar e tratar e cuidar de quem está atacando fogo dentro da casa, a gente está pensando em mudar os móveis. Eu recomendo Henri Bugalho, maravilhoso o canal dele. E a gente não está tomando essa consciência, a gente tem, mas a gente não tomou. A gente não está efetivamente conseguindo mudar isso. No quarto episódio vai ser a consciência da ciência. Então a gente entender como que a gente evoluiu cientificamente para poder entender esse processo, e aí filosoficamente, em todas as ciências, no sentido de entender as coisas, mas não está conseguindo mudá-las. Como que essa tomada da consciência da ciência fez com que a gente evoluísse num ponto onde a gente está criando a própria destruição e não consegue reverter esse processo. Tem uma hora lá que o pensador fala uma coisa muito legal, assim, que o homem está no seu melhor e pior momento da humanidade. Nunca se teve tão menos guerras, tão menos destruição, por incrível que pareça. Tanta tecnologia para evitar uma série de problemas, e tudo isso criou um ambiente tão insustentável que a gente está a caminho da nossa destruição. E o planeta vai passar pela gente. Né? Porque aí no quinto episódio, que é a consciência de Gaia, ele vai colocar o quê? Tá, a gente tem a gente criou todo esse processo de elaboração e percepção da consciência, e ele coloca o quê? Que os animais também têm isso, mas eles não têm nesse sentido científico, mas eles têm no sentido de preservação, tanto que eles não destroem mais do que eles precisam ter. Eles têm essa tomada, e aí o último episódio é consciência de Gaia, ou seja, da vida. E aí a vida não só do planeta, mas como da vida no universo. E aí ele vai fazer um paralelo assim que é magnífico, que eu sempre faço aqui, eu sempre falo, né? Que nós somos um universo
espelhado no universo. Se você olhar todos os processos que acontecem dentro do corpo da gente, das células, na multiplicidade de relações e interações que existem dentro de um corpo humano, são as mesmas coisas que acontecem dentro do universo. E eles vão pegar o universo numa dimensão absurda de aglomerados de galáxias, né? Então, assim, é uma noção do macro e do micro muito louca. E a gente perdido no meio disso tudo. O que acontece? É muito interessante o modo como esse documentário vai discutir como que a gente está se perdendo e como a gente sabe disso. E qual é o mecanismo que a gente não consegue lidar e rearranjar tudo isso? Porque o que fica bem claro aqui é que a vida vai continuar. Essa consciência de Gaia continua sem nós. Que vão ser células que vão falecer dentro desse, vão perecer dentro desse sistema, acelerando um processo que não precisava ser desse jeito. Talvez fosse melhor a gente não ter consciência da ciência e ter continuado como homem das cavernas lá, e não ter criado todo esse processo destrutivo e dessas inter-relações. É legal, por exemplo, eles falar a habilidade do ser humano de criar arte, né, de além das questões físico-materiais, assim, no sentido de sobrevivência e subsistência. Então é muito legal. Eu recomendo Consciência ao Cubo. Tem no Arte e tem no Amazon Prime, assim. Muito legal, muito bem feitinho, assim, e gostoso de assistir. As opiniões, o modo como eles vão encadeando as ideias é bem legal mesmo. Eu fiz um poema, que eu e a Laís, a gente estava sentado assistindo isso, assim, e a gente começou a conversar, precisou parar, porque você vai pirando, cara. E a gente tem muito disso de conversar, né, sobre esse excesso de consumo, esse excesso, porque chega um momento que ele vai associar essa relação do vazio existencial com o consumismo, ou seja, eu quero preencher, eu já até conversei sobre isso aqui em outros momentos, eu quero preencher esse meu vazio existencial com o quê? Com coisas, porque eu não consigo lidar com ele. Eu tomei consciência que ele existe, mas eu não consigo lidar com ele, me sentir confortável nele, me sentir satisfeito. O que é isso no homem que precisa de mais e de mais e de mais, de consumir e de destruir? Então a gente, o primeiro verso do poema foi uma coisa, mano, e aí a gente falou essa primeira frase do poema, que surgiu na conversa aqui nos primeiros versos do poema, que foi assim, mano, como que o ser humano tem noção disso e faz isso? Então, e aí eles vão falar no documentário do conceito de biofilia, que é o amor pela vida e tomar a consciência da vida e o que a vida representa, que é o que vai ser apresentado durante a série. Então o poema chama Biofilia. Mano, o mesmo ser que disse amai-vos uns aos outros, também construiu campos, alguns de diversas flores e outros bem específicos, feitos de escravizados humanos, com suas diferenças tão tênues, vistas de tão longe no universo, mas tão gritantes a eles sob o implacável microscópio do ar do convívio existencial. Dividiu e cercou outros iguais, a julgar seus detalhes tão diferentes e insuportáveis em seus duvidosos critérios de separação e compartimentalização, de igualdade frente ao sol. E assim continua em frente a sua marcha triunfante, sem ao certo saber onde ir, poluindo os mares e as terras, consumindo tudo sem medir, as inevitáveis consciências das suas duvidosas escolhas. Olhou para o céu desejando as estrelas e mandou seus pares a caminharem na solidão da lua. O seu egoísmo narcisista cria da arte a guerra, transtornando e moldando, transformando e emoldurando, incessantemente um retrato final irreconhecível, que um dia será tomado em silenciosa vingança,
por plantas e seres remanescentes, cuja resiliente vitória a destrutiva trajetória em busca de uma consciência de uma cega ratificação, que só podia ser validada na surdez do outro narcisista ator, o qual sequer olhava de verdade de volta ao umbigo semelhante, e perdidos egocêntricos umbigos, rodeados de tralhas inúteis criadas para dar sentido a um vazio impossível de ser percebido, justamente por não existir nada além da sua débil mente curiosa. Esse poema ficou longo, acho que seria legal depois você dar uma olhada lá no site que tem aqui embaixo, que é o A Dialética Poética, que é onde tem os meus poemas, e dar uma lida com calma nele lá. Mas eu quis resumir o que tratou o seriado. Então o mesmo homem que manda o homem andar na lua, perscrutar o universo, ele e vê essa grandiosidade, ele se atém a uns detalhes idiotas entre nós, umas divisões desnecessárias. Então eu tentei traçar como que o ser humano está se perdendo nesse processo aí. Seja consciente, deixe seu like, seu dislike, comenta aí, se inscreva no canal, passa o vídeo para frente, a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.